Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Os Camaradas. Eu sou o Hudson, tô aqui com Léo aqui. o Léo, E João aqui. estagiário. É isso aí, a casa tá cheia hoje. E Léo, quem é o nosso convidado de hoje? Hoje a gente vai ter a honra de conversar com do que para mim é um dos cinco do panteão da dublagem, na minha opinião, que é o nosso querido Mauro Ramos. Opa! Se- Prazer enorme estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, Mauro. Eu acho que sua voz é bem conhecida pelo público aí. E hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre esse universo da dublagem, algumas curiosidades. Espero Pode perguntar. que você se sinta em casa aqui com a gente. Maravilha! Então, já vamos começar a entrevista, né? Léo, pode fazer as honras pra gente então? Por favor. Mauro, então hoje a gente vai iniciar com uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade geral de todos aqui. Como que você entrou nesse universo da dublagem aí? Foi através do rádio. Eu trabalhava numa emissora de rádio no Rio de Janeiro, a Super Rádio Tupi, e a AM, né? Eu trabalhava num programa chamado Patrulha da Cidade, que ainda existe. Eu acho que é o programa mais longevo da rádio brasileira. Eu acho que começou em 62, por aí. Então, era apresentado por Samuel Correia, o Samuca, e por Juarez Getirano, o GG, e eu fazia parte do grupo de radioatores que participava do programa ao vivo. O programa era todo ao vivo, sempre, todos os dias, de 12 às 13, né? Hora do almoço. Então, para amenizar, porque era um programa policial, para amenizar, a gente fazia determinadas notícias de um modo farsesco, né? Para amenizar o Mundo Cão, que é um programa criminal, né? E aí, uma dessas companheiras de trabalho, Cordélia Santos, a quem eu devo muito, ela chamou para substituir um colega nosso que estava de férias, um colega dela de rádio e dublagem de muitos anos, que nada mais era do que o Mário Monjardim Filho, que fazia a voz do Salsicha, do Scooby-Doo, fez a voz do Pernalonga durante muitos anos. E ele, então, vendo o que eu fazia, né, e por sugestão da Cordélia, a Cordélia falou, ele precisa tá com um filho pequeno, precisa de trabalho, vê se você arranja para ele aí algumas coisas na dublagem para ele fazer. E acabou que o Mário me chamou 3 vezes, ele era diretor na Herbert Richards, e eu, sem nunca ter entrado num estúdio de dublagem, eu assisti 3 vezes, e na terceira eu fiz um teste com ele me levou até o superintendente da Herbert Richards, na época, que era o Ronaldo Richards, o filho mais velho do Herbert Richards, e falou, mãe, pode contratar, meu filho, pode contratar que ele é bom, tem futuro. E eu fiquei até espantado, porque eu achei que eu tinha sido uma merda no teste. E no dia 15 de março de 1989, passei a ser dublador, fui contratado pela Herbert Richards como dublador. Tudo que eu aprendi na dublagem, eu aprendi trabalhando, por absoluta necessidade financeira, e estou aí até hoje, né? Esse ano a gente faz, dia 15 de março, 37 anos de dublagem. Eu E no tinha dia 19 de julho eu faço 47 anos como ator. 47 anos. É o ano que eu nasci, inclusive, em 1989. Meu filho também nasceu. Eu lembro disso porque no dia 28 de março o meu filho mais novo nasceu. Minha filha nasceu em 2 de dezembro de 87. E eu sou de 11 de dezembro de 89. Ó, Oh, que legal. Você imaginava que ia virar um ícone, ia virar uma referência nacional no mundo da dublagem? não tinha a menor ideia. E eu acho até que eu acho engraçado, não é depreciando como os fãs falam. O senhor fez a minha infância, o senhor é um ícone. É porque, para mim, ícone é aquele símbolozinho que tem no computador, no Windows, né? Verdade. Então, eu acho estranho me chamar de ícone.
Mas a gente nunca faz ideia. A gente, nos primeiros, eu acho que nos primeiros 15 anos que eu fui dublador, assim como outros colegas, a gente não tinha ideia da repercussão do nosso trabalho. A gente nem era conhecido, o nosso trabalho, o pessoal achava que a gente era dublê, não dublador, porque confundia uma coisa com a outra. E a pessoa ouvia a nossa voz, achava familiar, e como vinha de televisão, naturalmente eles achavam que eram atores de novela. E a gente tinha vários atores que dublam, que ainda fazem, inclusive, novela. Mas não necessariamente a gente, como dublador, é ator de novela. Eu, por exemplo, a última novela em que eu participei, um papel muito pequeno, foi Barriga de Aluguel. Então, para você ter uma ideia, né? Início dos anos 90. Pra você ter uma ideia. Então, eu não tinha a menor ideia. Agora, eu fico espantado de uns tempos para cá com a repercussão do nosso trabalho junto à população, junto aos fãs e junto à população de um modo geral. A gente trabalha em estúdios, né, e sem janela, sem saber o que está acontecendo lá fora, todos os dias, vai de um lugar para o outro e tal, e a gente não tem noção do quanto a gente emociona as pessoas. Eu estive recentemente aí no Carnaval, fui homenageado lá em Belo Horizonte, que é uma terra muito querida por mim, porque eu já morei lá um tempinho com meus avós, e num bloco que estava completando 10 anos, o bloco Unidos da Estrela da Morte, organizado pelo pessoal da JediCon, Conselho Jedi de Belo Horizonte. E foi lindo de ver. Foi lindo de ver porque, olha, eu vou te dizer, eu nunca fui tão paparicado na minha vida. Tá, e uma curiosidade, qual foi o personagem assim que você dublou que deu um boom? Que você pensou assim, putz, isso aqui é bom. O que me deu, o que abriu as portas para mim como profissional, passando a ser respeitado pelos colegas e aparecendo bastante trabalho depois disso, foi o Pumba do Rei Leão. Através dele é que as portas na dublagem se abriram para mim. Então eu sou muito grato. Inclusive é o único personagem que eu tatuei no meu corpo, né? Você tem tatuagem do Pumba? Do Pumba. Eu já não... E vou lhe dizer uma coisa, não vou fazer outra, não. Só tem uma tatuagem? Uma experiência meio desagradável. Que ano você fez essa tatuagem? Aí, quando há possibilidade, eu mostro com o maior orgulho. Essa próxima pergunta acho que já está respondida, que algum personagem que você se apegou até hoje seria o Pumba. Eu me apeguei a vários, né? Outro dia eu estava... Um fã me enviou um trecho de Vila Sésamo, que a gente fazia nos anos 2000, e que eu tive a grande felicidade de dublar o Grover, que é um monstrinho azul, um peludo. E ele fazia esquetes humorísticos com um outro personagem, que era um senhorzinho, baixinho, gordinho, e que para onde esse senhor ia, uma sapataria, ia alugar um carro, ia comer num restaurante ou numa lanchonete, quem era o garçom? O Grover. Quem é que era o vendedor de sapato? O Grover. E ele já não aguentava mais, e tudo quanto era lugar que ele ia, quem atendia ele era o Grover. E ele sempre fazia alguma merda com o coitado, entendeu? E eu adorava fazer aquilo, adorava fazer o personagem. E aí quando me mandou, eu comecei a ver no YouTube trechinhos, né, que as pessoas exibiram para criança e tudo mais, e eu até hoje eu caio na gargalhada com ele. Eu tinha esquecido do Grover, entendeu? Foi uma satisfação enorme. É como assistir Monstros S.A. Eu fico um tempo sem assistir, quando eu vejo de novo, eu rio das mesmas piadas, eu sei como elas foram feitas, eu lembro, de repente, em algum momento, como é que foi a gravação, mas eu rio do mesmo jeito que eu ri da primeira vez. Na época da dublagem do Pumba, a dublagem ainda era junto? Era junto.
mas a gente gravou a canção juntos. Ah, sim. Mas a dublagem, quem era o responsável era o Telmo de Avelar, a gente já estava fazendo separado para a Disney. Mas a gente já continuava a fazer junto para televisão, para VHS e tudo mais. Sim. Quando você fica um tempo sem dar a voz a um certo personagem, assim, e ele retorna de repente, é muito difícil reencontrar essa voz? Quando ele é consagrado, como um Pumba, como um Sully, como um Shrek, como um Capitão Barbossa, entendeu? Que eu fiz muitas vezes, aí volta normalmente, sem o menor problema. Agora, há personagens, principalmente em jogo, porque interpretar em jogo é diferente de interpretar na dublagem. O diretor tem sempre um arquivo com as vozes, os tipos que a gente fez anteriormente, para nos guiar e fazer a reprodução. Porque às vezes a gente grava um jogo e 8 anos depois vem sei lá, uma parte. Eles fizeram mais uma parte, estenderam o jogo para não sei onde e tal, e aí aparece o personagem de novo, e eu, depois de 8 anos, eu não sei, né? Haja memória para isso. Haja memória para isso. Sim, sim. E falando dessa dificuldade, assim, tipo, porque jogo você comentou que é um pouquinho mais difícil mesmo retornar, né? Qual personagem teu, assim, foi mais difícil de dar a voz, assim, sabe? Você consegue se recordar de algum? Olha, eu tive alguns personagens que foram muito difíceis de fazer, mas o mais difícil para dublar foi um personagem num filme chamado Shine, sobre a vida do pianista David Helfgott, um pianista australiano, e quem interpretou esse pianista foi o mesmo ator que Geoffrey Rush, que fez o Capitão Barbossa. E ele faz um cara que está vivo, inclusive, que é um pianista sensacional, espetacular, mas que é esquizofrênico. E ele, quando ele começa a falar e reagir, e rir, falar e reagir, e ele fala tudo ligado. E naquela época, se errasse, tinha que voltar e fazer tudo de novo. Não é como o Pro Tools hoje em dia, que você vê uma brecha de respiração que você pode pegar a partir dali. Então foi o mais difícil de fazer. Eu suava, nunca um personagem me dificultou tanto para fazer. E outra coisa que recentemente foi difícil de fazer foi o Madea, que são filmes de um ator, produtor e diretor negro lá dos Estados Unidos, que faz muito sucesso desde a final da década de 90, em que ele interpreta a tia dele, interpreta o pai dele e, às vezes, o primo dele, que foi ex-combatente do Vietnã e que anda de cadeira de roda. E a Madea é o nome da personagem da tia. E aí você tem que fazer todos aqueles personagens ali, o mesmo ator fazendo, aí você... E é desafiador, porque o camarada tem filme dele em que ele vai incorporando uma série de coisas que não estão no texto e tudo mais, né, improvisando, e aí a gente tem que se virar para dublar. Ixi, rapaz, imagina, hein? Trabalheira. E aproveitando esse gancho você já teve alguma fala, se você se recordar, claro, alguma fala que você improvisou e acabou se tornando oficial, que aceitaram? Várias, muitas. O improviso é sempre baseado no que está sendo falado nas ruas, nas gírias, nas expressões. Então, a gente não inventa nada, a gente lembra e encaixa na dublagem, né? É como no Yu Yu Hakusho, aquela clássica, né? Você é grande, mas não é 2, eu sou pequeno, mas não sou metade. Isso é uma coisa que é da malandragem do Rio de Janeiro, entendeu? É uma expressão da malandragem do Rio de Janeiro, que foi colocado lá.
entendeu? Então, o que a gente faz é uma coisa assim meio sociológica. A gente vai reunindo gírias, expressões idiomáticas do português e vai colocando, encaixando, se cabe, num filme, né? E aí a gente inventa, eu invento muito, Márcio Simões inventa muito, o Guilherme Briggs inventa muito, o Alexandre Moreno inventa muito, né? Então a gente está aí. A gente vê essas expressões, né? Tem chuta a mãe para ver se quica, né? Isso aí era até letra de música, antigamente, né? Na década de 80 tinha um grupo que cantava joga sua mãe para ver se quica. Não sabia disso. Não sabia. Então, isso a expressão coube ali naquele momento e ficou muito legal. Aí é que está. A gente não inventou, a gente não criou, a gente pegou uma coisa que estava no ar, que a sociedade usa, que a sociedade se expressa, e colocou ali numa coisa pertinente, num lugar que era correto para encaixar. E aí ficou legal. E, Mauro, você já perdeu a voz? Eu vejo isso é muito comum, né, entre dublagem. Já perdeu a voz gravando algum personagem, assim? Já perdi a voz. E aí ficou difícil para achar, mas eu... a gente, de vez em quando... Isso daí é um desastre, é um inferno para o dublador. Ele tem algum problema de voz, algum problema de garganta, de vez em quando aparece, né? Eu sou um cara que, depois que eu vim para São Paulo, eu comecei a ter rinite e sinusite por causa da poluição. Então, eu tenho com uma certa frequência. Então, eu tenho que tomar cuidado, entendeu? Uns remedinhos, própolis, e fazendo lavagem das vias aéreas superiores e tal, porque... De repente, você está fazendo um personagem, tem que gritar muito, aí daqui a pouco você não consegue falar mais, a sua voz não sai, entende? Mas nada que uma boa noite de sono, bastante líquido e uma alimentação correta não resolve e não recupere as pregas vocais. Ah, que maravilha, que alívio, hein? Fica a dica. Fica a dica. Ô, Mauro, você... Por acaso muda a personalidade também quando você entra nesses personagens? A gente tem como base o que a gente vê, o que a gente aprende e o que a gente vivenciou. Através de mim é que eu dou a minha visão como experiência, né, como pessoa com experiência de vida, para aquele personagem, entendeu? Porque se eu mudasse personagem de idade, bicho, esquizofrenia, bicho. Era internado. Verdade. Eu acho que é assim, igual você citou em um outro podcast, hoje vocês não são mais anônimos como eram antigamente, né? Sim. Hoje a internet, todo mundo conhece vocês, o rosto de vocês, não só a voz. Então, até essa pergunta, alguma vez, obviamente isso já aconteceu, mas já pararam você em supermercado ou em posto de gasolina e falaram, cara, eu te conheço. Várias vezes. Aqui em São Paulo, então, quando a gente pega Uber ou táxi, é impressionante. O pessoal, o senhor é dublador, né? E já não sabe o teu nome. Sim. Né? Seu Mauro Ramos. Aí tira foto e tal, não sei o quê, para provar, vou tirar uma foto para mostrar para minha mulher que é o senhor mesmo e tal, entendeu? Isso é muito legal. E é no Brasil inteiro isso. No Brasil inteiro. Porque as vozes da gente tá pelo Brasil inteiro, né? Então... E uma frase famosa que você citou de um ator e dublador antigo é que vocês eram astros que despontavam para o anonimato, né? Isso era uma alegria que falava. E eu achei genial essa fala. Tinha muita gente que achava que dublador ficava na emissora de televisão lá esperando o filme passar e dublava ao vivo. Fazendo como é que tradução simultânea. Pô, pelo amor de Deus. Né? Como teve uma senhora que perguntou para... isso já perguntou para vários, mas para a mãe dos meus filhos, quando ela estava viva, a gente estava fazendo um protesto em Copacabana,
E aí ela falou, não, uma senhorinha moradora de lá falou, ah, minha filha e tal, não sei o quê, viu ela com as crianças. Você não fica apreensiva toda vez que ele sai de casa, porque ele pode ser hospitalizado, pode se machucar. E aí ela falava, não, minha senhora, ele não é dublê, ele é dublador. Ah, o que é dublador? Então a pessoa não sabia, entendeu? Era muito interessante isso. Ah, que massa, que massa. E o advento dos animes, eu acho que começou a despontar mais os dubladores. Foi por causa de fãs, principalmente de animes, que a gente passou a ser conhecido. Foi através deles, através da internet, e uma parte também através dos colegas atores de novela e de televisão de um modo geral, chamados Star Talents hoje em dia, né? Mas naquela época eram chamados de globais, em que eles começaram a ver o que era dublagem, que não era besteira, e que era difícil pra caramba fazer. E o pessoal fica, sabe, eu acho essa uma parte da imprensa brasileira que não faz a menor questão de procurar saber sobre a dublagem, como é o processo e tal, e que fica olhando a gente com preconceito, além de outros colegas também, né? Que ficam com preconceito, achando que a gente é ator frustrado porque não aparece. Eu não sou um ator frustrado. Eu vivo da minha arte, da minha profissão, já vai fazer 47 anos. Sim. Nada de frustrado. Nada. Pô, já fiz um monte de coisa. Já trabalhei em vários lugares. Então, sabe, ator não é só aquele que aparece na televisão. Ator tem milhares de atores por aí, pelo Brasil, fazendo marionete, fantoche, mamulengo, entendeu? Fazendo um monte de coisa. Fazendo atores que fazem festa infantil, que faz um monte de coisa que está por aí, é tudo ator, tudo vivendo da sua própria profissão, entendeu? E aí, por causa disso, esse conhecimento, a imprensa começou a falar mais por causa desses globais, desses Star Talents, e aí a gente começou a ficar mais conhecido, né? E depois de tantos anos, assim, Mauro, dando voz a tantos outros personagens, tantas outras pessoas, quem é o Mauro Ramos fora da cabine de dublagem? Ah, é um gordo careca e fica lutando com o peso há muitos anos, que por causa de vários abusos com o próprio organismo para trabalhar e acabou ficando com algumas mazelas, algumas doenças funcionais, né? O Mauro Ramos é um cara tranquilo, que gosta de ler, que gosta de ver filme, que gosta de fazer rir, de rir, e que tem lá as suas limitações físicas agora, né? Como 3 hérnias de disco, compressão no nervo ciático, e tem diabetes mellitus, e tem a hipertensão, que é uma herança de Dona Antônia, minha mãe, né? E por aí vai. Tem alguns problemas derivados, né? Como problemas neurológicos nos pés e nas mãos, mas estamos aí, trabalhando. Tenho 2 filhos, um casal. Minha filha é uma cientista, professora, gestora ambiental, e minha neta, filha dela, e já vai fazer uns 7 ou 8 anos agora, e tenho meu filho, que é ilustrador. Então, estamos aí, eu pai e um dublador que gosta de trabalhar, que não foge do trabalho, e que, inclusive, trabalha por absoluta necessidade financeira. Não, Mauro, mas assim, ó, acompanhando seu trabalho, vendo entrevistas, ouvindo as vozes que você deu, realmente a gente percebe que você gosta de fazer isso. E você fez a infância, você mesmo falou antes que você fez a infância de muita gente, isso é grandioso, Mauro. Eu gostaria de agradecer que
O senhor é um Olha, ícone. muito obrigado, grandioso. mas eu vou lhe dizer uma coisa, grandioso eu não sou porque eu só tenho 1,70 m. Eu tinha 1,73 m quando tinha 18 anos, mas aí por causa das hérnias diminuí. Ah, Eu fico com 1,70 m. Eu vou diminuir mais ainda, quer dizer? Pelo jeito sim, mais um pouquinho, segundo o médico, né? Porque a tendência da gente ficar menor por causa da lei da gravidade, que é implacável, né? Mas, ô Mauro, poxa, você contando até sinta-se abraçado, tá? A gente queria estar aí, te dar um abraço, agradecer, porque, olha, realmente você tirou um pouco do seu tempo para conversar aqui com a gente. Foi muito legal, muito bom. Muito obrigado, é uma honra. Eu tenho tido tanto interesse do meu trabalho, né, sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, e eu agradeço penhoradamente. Vamos ver o que se nos apresenta. Espero que Deus me mantenha com essa relativa saúde para poder continuar trabalhando e para poder aprender bastante antes de ir dessa para melhor, ou pior, sei lá, depende do que eu faço. Né? E eu quero morrer trabalhando. Espero em Deus ter ainda pelo menos mais uns 10 anos de atividade. Se Deus quiser, vai ter, sim. E a gente também quer. E eu agradeço a vocês, viu? Muito interesse sobre o meu trabalho e sobre a minha pessoa. A gente agradece, porque assim, para mim está sendo um privilégio, porque você dublava o Pumba, e era o desenho que eu era mais viciado quando era pequeno, um dos que eu assistia quase todo dia. É um privilégio enorme estar aqui conversando com você. O primeiro filme que eu chorei foi Monstros S.A. assistindo. O primeiro filme, eu era pequenininho, eu chorei assistindo, justamente por causa da história. E a tua voz estava na cena. E o Monstros S.A. foi o primeiro filme que eu vi no cinema, em 2001. E aqui na minha cidade não tem cinema, né? Não tinha cinema. Aí foi o primeiro filme que eu vi em 2001 no cinema. Ô, Mauro, agradeço aí a atenção mais uma vez e dispor do seu tempo. E sei que você está cansado. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Estou precisando comer alguma coisa, tomar um banho, tomar meu remedinho, escovar os dentes e pluf, na cama. Porque amanhã, às 8 horas da manhã, eu estou de novo trabalhando, se Deus quiser. Muito obrigado, Mauro, por ter participado aqui, tá? E até a próxima. Enorme. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Mauro. Até mais. Tchau, tchau.